Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Nesse dia abençoado que Deus tem nos concedido, nós vamos meditar em mais uma porção preciosa da palavra de Deus. Hoje, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 29, a partir do versículo 7, a Bíblia nos diz assim: Pelo que agora retorna e vai em paz, para que tu não desagrades aos senhores filisteus. E Davi disse a Aquis: Mas o que eu tenho feito? E o que encontraste no teu servo desde que tenho estado contigo até este dia, que me impeça de ir lutar contra os inimigos do rei meu senhor? E Aquis respondeu e disse a Davi: Eu sei que tu és bom à minha visão, como um anjo de Deus. Não obstante, os príncipes dos filisteus disseram: Ele não subirá conosco para a batalha. Pelo que agora, levanta-te cedo pela manhã, com os servos do teu mestre que contigo vieram, e tão logo estejas de pé pela manhã e tenha luz, partir. Assim Davi e os seus homens se levantaram cedo e partiram pela manhã para retornar à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Agora o capítulo 30 diz assim: E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclag, e ferido a Ziclag e a queimaram com fogo, e haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. E eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas tomaram e prosseguiram o seu caminho. A reflexão que eu gostaria de trazer nesse dia é em relação a um momento especial da vida de Davi e seus homens. A Bíblia diz que eles estavam prontos a sair para a batalha, ele tinha se preparado, ele queria ir para a batalha, mas houve um desentendimento no exército dos filisteus, no qual ele fazia parte naquele período da sua vida, e o rei chegou para ele e disse: Olha, Davi, você não vai poder ir com a gente, volta para a tua casa em paz, volta para a tua cidade, porque os líderes dos filisteus não querem que você vá com a gente. E aí Davi questionou e ele perguntou: mas por que? Eu tenho sido bom, eu tenho sido fiel, por que eu não posso ir para essa batalha lutar contra os inimigos do Senhor? E aí a vontade do rei prevaleceu, e mesmo com os argumentos de Davi, ele foi obrigado a retornar para a sua terra. De repente, talvez frustrado, querendo estar ali naquela batalha para poder ajudar o rei, mas havia um propósito nisso. A Bíblia diz no capítulo 30 que quando ele chega em Ziclag, as mulheres e as crianças haviam sido sequestradas pelos amalequitas. E nesse momento aqui, eu fico imaginando se Davi não tivesse chegado, porque a Bíblia nos diz aqui no capítulo 30 que ele vai atrás no encalço dos amalequitas e ele consegue trazer de volta os seus filhos e as suas mulheres e também todos os homens que com ele estavam. Quer dizer, se Davi tivesse permanecido naquela batalha contra os filisteus, quantos dias levariam aquela batalha? Talvez 10, 15 dias? Seria tarde demais para ele conseguir resgatar as suas mulheres e os seus filhos quando ele chegasse de volta a Ziclag. A tragédia seria muito maior porque ele não conseguiria recuperar as suas esposas e filhos. Então, meus irmãos, esse texto aqui nos mostra que tudo que acontece na nossa vida tem um tempo determinado por Deus. Não era o tempo de Davi sair à batalha, era o tempo dele voltar para conseguir salvar a vida das suas esposas, das esposas, dos filhos que foram sequestrados, e ter de volta a sua família. Às vezes, isso acontece conosco. Nós queremos estar em determinados lugares, nós queremos fazer determinadas coisas, nós queremos lutar determinadas guerras, mas aí Deus diz assim: para um pouquinho, não é o momento. E aí Deus nos coloca numa outra situação, num outro lugar, para que não aconteça um mal pior, ou para que se evite uma tragédia em nossa vida. E eu sei que em tempos que nós temos vivido atualmente, tempos de pandemia, tempo onde tantos planos foram frustrados, a gente às vezes não está onde gostaria de estar, não está fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer, não está vivendo aquilo que a gente gostaria de viver. Mas eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Creia que você está no lugar exato que Deus quer que você esteja. Davi queria estar na batalha,
mas Deus falou, não é o momento, volta para casa. E quando ele voltou, ele encontrou aquele quadro de destruição, a cidade queimada a fogo, sua família sequestrada, e ele pôde ir no encalço dos amalequitas e recuperar aquilo que ele tinha de mais importante, que era a sua família. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa devocional, creia que você está no lugar exato que Deus quer que você esteja. Se a tua vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ainda que os seus planos tenham sido frustrados, Deus ele tem algo maravilhoso, especial, preparado para a sua vida, e em tudo Deus tem um propósito. Não foi hoje, pode não ser amanhã, que você vai realizar o seu sonho, que você vai fazer aquilo que você quer, mas Deus está no controle. Que Deus te abençoe. Nós somos da Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira. Você pode estar jogando lá no Facebook ou no YouTube Cibaja, Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira. Está assistindo também outras devocionais e os nossos cultos online. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.